Hola, muy buenos días. Llegan todos porque ahora nosotros vamos a empezar nuestra clase de español y hoy nosotros vamos a ver más una regla de cambio de letras, de intercambio de letras. Lo que se escribe en portugués, nosotros vamos a cambiar por una letra en español y ahí entonces tenemos la traducción correcta de las palabras. Sí, vamos a la clase. Eu estou lá, eu estou aqui ouvindo o som de fundo, né? A música El Talismã de Rosana Arbelo, a música que nós estamos trabalhando essa semana para poder trabalhar aí toda a letra dela e ficar bem craque mesmo nessa pronúncia da letra dessa música, ok? Então vamos lá, a gente vai aprender hoje mais uma regra. O que no português se escreve com NH, no espanhol você vai trocar pelo NH deles, que é o N com tio, tá? O nome dessa letra em espanhol é ñ. Então você vai cambiar por ñ. Muitas palavras ocorrem essa mudança, tá? O que no português se escreve com NH, no espanhol você vai escrever com N tio, que é a letra ñ, o nome dela, e corresponde ao mesmo som. Vamos aí para alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, a palavra espanhol em português, com NH. E aí, então, eu vou trocar por espanhol, né? Só que com N. N, a letra N, que é a letra que corresponde ao som do nosso NH. E aí a pronúncia fica diferente, porque o L com U tem um som bem extenso, né? Não é curtinho, que nem eu falo espanhol. Veja que o U, né? L com som de U, bem curto. E já no idioma, né, espanhol, eu falo espanhol, né? Além do ñ, eu tenho que me atentar para o O, que é fechado, e para a letra L com som de U, que não é curtinho, é bem extenso, é comprido. Então fica espanhol. Vamos para mais exemplos. Com a regra do NH por ñ, nós temos aí senhor, senhora, companheiro e companheira. Veja que eu destaquei aí em verde o NH e em vermelho duas letrinhas que nós já vimos em estudos de semanas anteriores, que quando a palavra tiver EI, eu elimino o I e permanece somente o E. Você lembra dessa regra? Se você não lembra, vai lá no material, um arquivo PDF, relembre essa aula, tá? Mas a regra é simples. O que tiver E, você vai tirar o I e vai deixar apenas a letra E. É muito simples, tá? Porém, a bola da vez, o que nós estamos focado nessa semana, na aula de hoje, é a letra NH com som de que troca pelo N, que tem o som de NH no espanhol. Vamos lá então, como que eu faço? Então, eu vou agora trocar, né? Então, eu tenho senhor, senhora, e aí eu tenho companheiro e companheira, sem o I, viu? Então, eu fiz essa troca. Destaquei ali na palavra em português só para você lembrar, né? Que não é só trocar a letra N. Nessas palavras, eu utilizo duas regras. E aí a gente tem que estar bem atento a essas regras de trocas de letra, porque muitas vezes vai ocorrer de você utilizar uma regra, mas muitas vezes também vai ocorrer de você utilizar mais de uma regra, duas regras, três regras, para você ter essa tradução de forma correta, né? E ter a tradução da palavra aí com exatidão, tá? Porém, a gente também não pode se esquecer que toda regra tem exceção, mas é o seguinte, se você praticar no método de trilhas uma regra de cada vez e você atingir 20 horas de treinamento, treinar o seu cérebro, olhar a palavra em português e traduzir ela para o espanhol, aplicando a troca de letras, tá? O seu cérebro ele cria essa nova condição mental. É isso que a gente precisa entender, que depois isso acontece de forma automática, sem você nem perceber. Você já faz essas conversões, você já tira o NH e põe a letra N e já elimina o I, companheiro, companheira,
tá? Isso é questão de treino, não é nem questão de memorização, tá? É questão de treino. Isso se torna um hábito. É como dirigir, né? Você já sabe, você sente a hora que o carro pede a marcha para você passar de marcha, né? Então, se você treinar, e a teoria das 20 horas ela fala que você precisa de treinar pelo menos por 20 horas. Se treinar mais, melhor ainda, tá? Mas se você treinar por apenas 20 horas, no mínimo essas 20 horas, o seu cérebro ele já cria essa nova condição mental. E aí ele já cria um novo hábito, ele se adapta a esse novo, essa nova maneira de olhar a palavra em português e traduzir para o espanhol, ou olhar a palavra em espanhol e já automaticamente traduzir para o português. E aí você vai ver que você vai ficar, não vai ficar bom, você vai ficar ótimo nisso. E aí eu tenho na página de baixo, tá? Depois que você assistir essa aula, essa videoaula, você volta para o arquivo PDF que está aí no seu grupo do WhatsApp, tá? E aí você vai responder alguns exercícios. Tem aí inúmeras palavras que eu coloquei só para você treinar essa troca de letra, tá? Essa regra aí que diz que o que no português se escreve com NH, você vai trocar pelo ENHE do espanhol. Vamos ver aí as palavras? Tá aqui então, ó. Depois que você assistir a videoaula, tá? Bem abaixo desse vídeo, do link que está aí, o ícone que está aí com esse vídeo para você ir para a aula no YouTube, você vai ver essa página. Então tem aí banheira, e aí eu não posso esquecer que é o EN e o EI, tá vendo? A palavra banheira também tem a questão do EI. Aí canhão, aí tem o NH, tá? E o ão, que a gente já viu também, tá lembrado? Aranha, aí só tem o NH. Eu destaquei, tá? Tudo que é para você trocar. Arminho, castanha, campanha, banhista, banhados, Bretanha, Catalunha, carinhoso, avinhão, cunhado, rebanho e apunhalado. São todas palavras que têm o NH. Algumas palavras existe o NH e uma outra palavra, outra letra, que você também precisa aplicar uma outra regra, mas que nós já vimos, tá? Eu selecionei só palavras que você vai conseguir fazer a tradução, porque são regras que você já estudou. Existe uma infinidade de outras palavras que também poderia ser colocada aqui, mas como ainda existem regras que a gente ainda não estudou, eu nem coloquei, porque eu só posso cobrar aquilo que já foi ensinado para vocês. Tá? Então é muito importante você não esquecer que toda regra tem exceção. Vai acontecer de ter palavras que você não vai conseguir utilizar essa regra, porém, se você continuar nesse estudo de método de trilhas, tá? Você vai aprender por que essas exceções também acontecem. A regra de troca de letras do método de trilhas neurais, você consegue, aí eu costumo afirmar que você consegue traduzir, fazer tradução entre 70% a 80%, tá? Somente com esse método, somente com esse treinamento cerebral. E aí só vai depender de você. Se você realmente quer falar de forma fluente, não basta aprender a regra, é preciso treinar o seu cérebro. E como é que você treina? Fazendo esses exercícios, lendo, escrevendo, fazendo as traduções mentais, porque o nosso cérebro ele aprende vendo, olhando as palavras, ouvindo como você está fazendo agora, você está ouvindo a minha voz com a explicação e vendo as palavras escritas, e aí você também aprende escrevendo, exercitando, e aí você aprende cantando, você aprende conversando, você aprende também ensinando isso para as outras pessoas. Então por isso que a gente sempre fala, olha, convide alguém, né? Mostre esse método e convide alguém para também ingressar. Toda semana nós estamos começando os cursos aqui pelo IBS, é só você nos pedir o link que a gente passa o link do grupo que vai começar na próxima semana, tá? Viajando, fazendo o intercâmbio, vivenciando tudo isso que nós estamos falando, né, numa experiência de uma viagem de intercâmbio. Então, existem infinitas formas, e eu costumo dizer que com pouquíssimo tempo, muito pouco tempo, você fica extremamente fluente, você domina o idioma e a um ponto de conseguir se comunicar com eficiência, com fluidez, né, com qualquer nativo que fale espanhol, ok?
Gostou demais dessa dica, demais dessa aula? Então curta, compartilhe, divulgue nossos canais, se inscreva no nosso canal no YouTube, acione o sininho para estar sempre recebendo novas aulas. Mesmo que esse curso acabar, você vai estar aí sempre recebendo dicas, novas aulas, principalmente daquilo que não for abordado nesse curso, né? De gramática, de curiosidades, tudo que for pertinente ao idioma espanhol, você vai estar recebendo, se inscrevendo no nosso canal e acionando o sininho, porque ele vai te lembrar toda vez que uma nova aula for publicada.